Hugo Carvajal, o homem que pode abrir a caixa preta e entregar os detalhes mais sombrios a respeito dos crimes praticados pela esquerda latino-americana, inclusive a brasileira. Essas possíveis revelações agora têm uma nova data marcada e eu já vou explicar para você que data é essa e por que ela foi definida. Antes disso, porém, vamos fazer uma breve contextualização sobre quem é esse homem e o que ele tem para entregar. Hugo Armando Carvajal Barrios, também conhecido como El Pollo, ou O Frango na tradução em português, nasceu em Puerto La Cruz, na Venezuela, no ano de 1960. Em 1981, ele concluiu seus estudos na Academia Militar da Venezuela, onde teve como professor Hugo Chávez, aquele que viria a ser presidente do país latino-americano posteriormente. Em 1992, Carvajal participou, junto com Hugo Chávez e o Movimento Revolucionário Bolivariano 200, de uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela. A tentativa fracassou, mas trouxe visibilidade nacional para Chávez, um fator importante para que ele tenha conseguido chegar ao poder no ano de 1999. Hugo Chávez permaneceu como presidente da Venezuela, ou ditador, chame como quiser, até o dia da sua morte, 5 de março de 2013. Carvajal, apelidado pelo próprio Chávez de El Pollo, liderou a Dirección de Inteligencia Militar, a inteligência militar venezuelana, entre os anos de 2004 e 2011. Em 2012, foi nomeado como chefe oficial contra o crime organizado e financiamento do terrorismo. Em 2013, ano em que Hugo Chávez faleceu e o posto de presidente passou a ser ocupado por Nicolás Maduro, Carvajal passou ao cargo de chefe de contra-inteligência militar. Anos mais tarde, no entanto, Carvajal acabou rompendo sua relação com Nicolás Maduro. Em 2019, mais especificamente no mês de fevereiro, ele gravou um vídeo declarando publicamente seu apoio ao principal adversário de Nicolás Maduro naquele momento, Juan Guaidó. Como acontece com qualquer outro que se opõe ao regime de Maduro na Venezuela, Carvajal foi acusado pelas autoridades venezuelanas de traição, conspiração, financiamento ao terrorismo e associação criminosa. Carvajal ainda tentou convencer as forças militares do país a romperem com o regime que ocupava o poder para permitirem a chegada de ajuda humanitária em meio à grave crise enfrentada pela população venezuelana. Essa movimentação, porém, foi impedida pelo regime e o próprio Maduro expulsou Carvajal das Forças Armadas em abril daquele mesmo ano. Pouco tempo mais tarde, Hugo Carvajal foi preso na Espanha, a pedido dos Estados Unidos. O governo norte-americano solicitou também a sua extradição para que fosse julgado. Essa extradição causou uma pequena confusão diplomática entre os governos dos dois países, pois os espanhóis chegaram a aceitar uma apelação apresentada para negar a extradição, e Carvajal acabou fugindo. Ele conseguiu permanecer escondido por aproximadamente 2 anos, mas foi capturado novamente em setembro de 2021. Em seguida, teve seu pedido de asilo negado e a extradição foi aprovada. Carvajal conseguiu enrolar esse processo ainda por mais um tempo, apelando para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas a sua extradição acabou sendo cumprida em julho de 2023. Em meio a todos esses acontecimentos, ele foi formalmente indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em março de 2020. Junto a ele foram indiciados também o próprio Nicolás Maduro e ainda outras 13 autoridades do alto escalão do regime venezuelano. Uma das principais acusações contra essas pessoas era a de participar do comando de um poderoso grupo de narcotráfico venezuelano, popularmente chamado de Cartel de los Soles, associado também às FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O indiciamento nos Estados Unidos e o interesse do governo e da justiça americana nesse caso era justamente pelo fato de que esse cartel exportava toneladas de cocaína para os Estados Unidos, contando com a facilitação dessas autoridades para isso. Um episódio específico dessa movimentação ocorreu em 2006, quando Hugo Carvajal coordenou, junto a outros membros do Cartel de los Soles, o despacho de um carregamento de 5,6 toneladas de cocaína da Venezuela com destino aos Estados Unidos em um avião DC-9. O voo partiu da Venezuela e fez escala no México, onde acabou sendo apreendido pelas autoridades mexicanas. Bom, o julgamento de Hugo Carvajal
estava previsto para ter início no dia 30 de junho, sob 4 acusações. 1. Narcoterrorismo. 2. Tráfico internacional de narcóticos. 3. Posse de armas de fogo, incluindo automáticas e dispositivos destrutivos. E 4. Conspiração para possuir armas de fogo, incluindo automáticas e dispositivos destrutivos. No entanto, 5 dias antes da data marcada para o início do julgamento, Carvajal se declarou culpado de todos esses crimes, levando ao cancelamento do julgamento completo com a presença de júri. Com essa confissão antecipada, o réu assume a culpa voluntariamente e, em troca, evita a exposição de detalhes mais graves, que poderão ser utilizados como barganha com a promotoria para reduzir a sua pena. O advogado dele afirma que o promotor não ofereceu oficialmente um acordo antes da sua confissão. Ela foi feita na chamada confissão direta sem promessas de clemência. Só que isso não elimina a possibilidade de uma cooperação futura. Se Carvajal concordar em fazer uma colaboração substancial com revelações importantes, a promotoria pode sugerir uma redução de pena. O próximo passo desse processo já tem data marcada, 29 de outubro, quando ocorrerá a audiência de sua sentença. É nessa fase em que poderão ser reveladas informações fornecidas por ele, pois até lá as informações permanecem sob sigilo para evitar represálias e também para garantir a segurança de investigações maiores. Agora, a grande questão é: o que pode ser revelado por Hugo Carvajal? Pois bem, a expectativa de especialistas é de que ele possa fornecer informações valiosas e secretas sobre o funcionamento do narcotráfico venezuelano, sua relação com o alto escalão do regime do país, bem como atividades relacionadas a governos aliados de Maduro, como Cuba, Rússia, China, Irã e outros. E ainda há grupos como o Foro de São Paulo e os seus integrantes. O Foro de São Paulo é aquele polêmico grupo de partidos e de lideranças da esquerda latino-americana fundado por Lula e Fidel Castro no início da década de 90. Apesar das inúmeras evidências, a esquerda passou um bom tempo negando a sua existência. Nos últimos anos, porém, o cenário mudou e hoje eles parecem ter orgulho de integrar este grupo. Já durante esse atual mandato de Lula como presidente, inclusive, foi realizada no Brasil uma reunião do Foro. Na ocasião, Lula chegou a dizer que não se importava de ser chamado de comunista. Segundo uma jornalista espanhola, Carvajal teria dito a um juiz, durante o período em que esteve sob custódia da Justiça da Espanha, que o narcotráfico financia vários partidos de esquerda na América Latina e na Europa, e teria citado partidos como o PT no Brasil e o Podemos na Espanha, além de ligações com o Foro de São Paulo e com grandes lideranças da esquerda latino-americana. As afirmações dessa jornalista, no entanto, não foram acompanhadas de provas formais, pois, segundo ela, foram baseadas em fontes diretas resguardadas sob sigilo da fonte. A expectativa é de que o próprio Hugo Carvajal forneça todos esses detalhes diretamente à justiça americana em um possível acordo. Agora, apesar das vantagens que poderiam ser desfrutadas por ele com esse acordo, há de se considerar também que o ato de dedurar os demais participantes desse esquema o colocaria em grande risco de vida. Afinal, essas pessoas parecem estar dispostas a qualquer coisa para permanecerem no poder. Certamente esse risco está sendo avaliado por ele. E você, já conhecia essa história? O que você acha que pode sair desse acordo? Me conta aqui nos comentários.